O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o livro de Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quer dizer, somente aos servos do Senhor Jesus, são reveladas as coisas que em breve devem acontecer. É o que está escrito aqui. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa revelação do Senhor Jesus não é dada para todas as pessoas, nem para todos os que frequentam as igrejas evangélicas ou cristãs. Antes, é para apenas os servos. Está aqui escrito. Lembra quando nós falamos ontem, quando Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai, meu Pai o honrará? Pois é exatamente isso. A revelação do Senhor Jesus Cristo é para aqueles que serão honrados pelo Pai. O Pai é que honra tanto o seu Filho Jesus, quanto os seus servos, os servos do Senhor Jesus, os que o servem. Então o Pai honra os servos do Senhor Jesus com a revelação do que vai acontecer em breve, quer dizer, com o Apocalipse. Se você quiser ter noção do que significa essa revelação, porque lembra que Jesus falou assim: se o pai de família souber que o ladrão vem a tantas horas, em tal hora, então ele vai ficar de vigília. Ele vai ficar de vigia porque ele não vai deixar o ladrão entrar e roubar a sua casa. Então, o que o Pai, o Deus Pai, faz? Revela aos servos do Senhor Jesus o que vai acontecer, os sinais da sua próxima vinda, os sinais apocalípticos, os sinais do início da grande tribulação, os sinais. E quando os servos tomam conhecimento dessas revelações, então eles ficam de vigília, digamos assim, para não perderem ou não cochilarem na fé, para se manterem firmes naquela expectativa. Agora, se ele dormir, se ele cochilar, serão os servos que cochilarem, serão como aquelas jovens noivas insensatas que tomaram as lâmpadas, mas não levaram consigo o azeite para alimentá-las, para sustentá-las, para mantê-las acesas. Então, assim acontece com muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu tenho certeza, você que está me ouvindo aí nesse instante, está no carro, ou está em casa, ou está na escola, ou está no trabalho, ou onde quer que você esteja, e está atento a essa palavra,
você com certeza não vai querer ficar de fora quando Jesus voltar. Lógico, porque se você ficar de fora, você vai ficar neste mundo que vai entrar no processo da grande tribulação, que será um período de 7 anos consecutivos. Mas será tão terrível, será tão cruel, será tão difícil se crer em Deus, que as pessoas, para manterem a sua fé, se é que elas vão querer salvar suas almas, para elas manterem a sua fé no Senhor Jesus, elas vão pagar com a vida, elas vão morrer. Porque o anticristo não vai permitir que os cristãos sobrevivam. Então eles serão perseguidos, serão mortos, massacrados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas cristãs levam a sua fé de qualquer maneira, levam a sua fé cochilando. Não tem aquela determinação, não tem aquela vocação, não assumem, não priorizam o Senhor Jesus em suas vidas, não priorizam a sua vontade na sua vida. Por exemplo, eu falei nesses últimos 2 dias a respeito daquelas obreiras, inclusive eram obreiras da Igreja Universal do Reino de Deus, que trabalhavam na Igreja Universal do Reino de Deus. Elas trabalhavam, tinham um trabalho na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas elas tiveram a cara de pau de comprarem atestados médicos para não trabalharem determinados dias. Ora, isso é uma tremenda mentira, engano. Como é que se faz uma coisa dessa? Tudo bem se o incrédulo faz isso, não está certo. Mas ele é incrédulo, ele não tem nenhum compromisso com o Senhor Jesus, ele não é servo de Deus. Ele não tem compromisso com a sua fé. Então a gente até releva. Mas uma pessoa que se diz obreira ou obreiro, uma pessoa que diz que crê e serve ao Senhor Jesus, como é que ela pode andar na verdade e servir a mentira? Como é que ela pode seguir Jesus e ao mesmo tempo obedecer o pai da mentira, que é o diabo? Então, esse tipo de cristão, com certeza, se não nascer de novo, se não se converter de verdade, vai ficar para a grande tribulação. E na grande tribulação, durante a grande tribulação, que é o que nós vamos ver no dia 9 de outubro, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal, nós teremos esse estudo bíblico, estudo do Apocalipse, às 18 horas, só para as pessoas interessadas, não curiosos. Não é para pessoas curiosas. Eu vou dar uma olhada lá para ver o que vai acontecer. Não, por favor, não venha não. Não venha ocupar um espaço que foi reservado para as pessoas que são servas, só para os servos, que querem se instruir, que querem se municiar de uma fé sólida, uma fé sustentada na promessa de Deus, para que preservam sua vida, para que não venham passar pelo período da grande tribulação. Porque o período da grande tribulação, os maus servos que hoje estão aí comprando, adquirindo atestados médicos para que possam faltar no trabalho, ou tendo um comportamento de promiscuidade, tendo um comportamento de mentira, de engano, tendo um comportamento contrário à palavra de Deus, é uma pessoa injusta, corrupta, mentirosa, enganadora. Então, essas pessoas vão ficar, se Jesus voltar. Agora, elas ficariam para o período de 7 anos da grande tribulação. Só que elas não vão viver 7 anos da grande tribulação. Elas não vão conseguir conviver porque o anticristo vai usar todas as suas forças, todas as suas garras para dizimar aqueles que professam a fé cristã. A pessoa poderá professar a fé que quiser, mas a cristã não. A fé cristã é somente para
serem consumidos pela ira, pela crueldade do anticristo. Então a revelação do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus seguidores, os seus discípulos, as coisas que em breve devem acontecer, isso é o tema das reuniões que seguirão a partir do dia 9 de outubro em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O estudo do Apocalipse. Eu lembro que eu, pessoalmente, já fiz esse estudo do Apocalipse umas 3 vezes, mais ou menos. E eu sei que em dadas reuniões a gente tinha que parar para adorar o Senhor pelas gloriosas revelações. E como nós sustentamos a nossa fé naqueles estudos. Muito importante, porque aqui no próprio Apocalipse diz que felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, quer dizer, do Apocalipse. Então, quem participar com gana, com desejo de conservar a sua fé, sustentar a sua fé, você está vivendo uma vida difícil, você está enfrentando uma série de problemas, de dificuldades, seja na vida econômica, seja na vida familiar, seja na perseguição, na injustiça que você sofre no trabalho e dentro da própria casa. Poxa, quando você começar a entender o Apocalipse, você vai tirar todos esses traumas, essas perseguições, essas injustiças com o pé nas costas. Você vai tirar tranquilamente. Por quê? Porque você estará sustentado, alicerçado na palavra profética que promete abençoar os que leem e os que ouvem a palavra da profecia do Apocalipse. Graças a Deus. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Ivonete. Gostaria de agradecer ao Senhor por todas as literaturas que o Senhor já lançou nesse tempo todo e dizer especialmente uma que eu gostei muito, o livro Orixás, Caboclos e Guias. Na ocasião que eu li, assim que cheguei à igreja, inclusive recebi esse livro, ganhei de presente na ocasião, os olhos espirituais foram abertos. Eu era uma pessoa assim bastante problemática, uma jovem sem direção, vazia, triste, infeliz. Essa literatura me ajudou bastante, porque embora eu não tivesse nenhum envolvimento com essas práticas espirituais, mas ali eu vi de que forma o mal agia na vida das pessoas, e isso foi muito importante na minha conversão, no início da minha conversão, que perdura até hoje. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor por essa e tantas outras literaturas que o Senhor tem lançado aí ao longo dos anos. O livro Orixás, Caboclos e Guias, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias, ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Orixás, caboclos, guias, deuses ou demônio? O que acontece é o seguinte, minha amiga, meu amigo ouvinte. Esse livro foi o primeiro livro que nós fizemos. Foi o primeiro. Esse livro foi uma revolução naquela época. É como se fosse uma bomba atômica no inferno. Arrebentou com o diabo. Tanto arrebentou que na Argentina eles até proibiram esse livro. Olha só, ele fez um arraso no inferno tão grande que na Argentina eles proibiram a publicação desse livro. Você vê que a coisa é muito forte. E aqui tentaram aqui no Brasil impedir a publicação desse livro.
mas ele tem sido assim um livro libertador, porque faz com que as pessoas venham compreender a origem do mal, a origem de toda a carga maligna que as pessoas têm sido afligidas. Então, eu sugiro você adquirir esse livro o mais breve possível, se você tem dúvidas a respeito da força do mal e de onde vem o mal que atua na família, na destruição dos lares. Por exemplo, nos casamentos, o espírito familiar. O espírito familiar é um espírito que divide o casal. Nós temos o espírito familiar, o espírito que atua nas crianças. Às vezes a criança tem uma febre que os pais não sabem o que é, nem os médicos, porque não tem origem, mas é uma febre insuportável. Normalmente é um espírito que age na mãe e faz a criança ficar doente. Isso acontece muito. Nós temos revelações nesse livro, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, revelações que vão ao encontro da necessidade das pessoas que estão sofrendo nas garras do mal. Se você quiser adquiri-lo rapidinho, pode adquiri-lo numa Igreja Universal do Reino de Deus ou no Arca Center, para que chegue à sua casa sem que você precise chegar até a igreja. Você pode adquiri-lo através do telefone. Mas o fato é que Orixás, Caboclos, Guias, Deuses ou Demônios libertou muitas pessoas, mas muitas pessoas que estavam presas, amarradas nas garras do diabo. Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Procure vê-lo. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Adriana, eu cheguei na Igreja Universal com 14 anos de idade. Vim com a minha família e a gente enfrentava muitos problemas em relação a vícios dos meus pais, traição, minha mãe traía meu pai, desconfiança, briga. De tanto sofrimento, a gente chegou na igreja, a gente ficou um tempo, meus pais ficaram firmes, aparentemente, e eu acompanhava eles, ainda não tinha... Eu era uma criança. E as coisas foram acontecendo. Eu, por exemplo, fui curada da depressão, passei a ser uma criança mais feliz, mais livre, né, que eu era bem retraída. E eles também, chegaram a acontecer algumas coisas, benefícios para eles, né? Mas aí eles saíram da presença de Deus. E eu, adolescente já de 14 para 15 anos, eu continuei na fé. Então eu fiquei como coluna, como estrutura da casa. Mas aprendi que primeiro eu tinha que lutar por mim. E aí a minha vida foi começando a fluir, a ser abençoada. Eu entrei de cara na fé, porém o tempo começou a ser meu inimigo, a me confrontar. Por conta de sair, trabalhar e me envolver com pessoas, eu fui esfriando, já não ia tanto por conta do trabalho, chegava muito atrasada nas reuniões e eu fui esfriando. E aí voltei a colocar os meus olhos na minha família que já sofria por conta de estarem lá fora. E meu pai se afundou nas drogas. Ele viveu 5 anos na Cracolândia. E imagina você ver o seu pai nas ruas, catando lixo, colocando a mão lá dentro do lixo. E minha mãe sofrendo, chegou a ter depressão por conta disso. Meu irmão saiu de casa. E um inferno mesmo. E aí eu saí da igreja, saí de vez, porque já não ia frequentemente, então eu parei aí. E aí foi o pior momento da minha vida, foi
o verdadeiro inferno, assim, que eu não vivi em 10 anos da minha vida que eu estava na igreja, que eu tinha chegado pequenininha. Tudo que o mundo quis me oferecer, nesse momento ele trouxe de bandeja para mim. As propostas na vida sentimental, que era algo que eu guardava muito, né, com todo cuidado, me guardando. Eu passei a sair nas noites, eu passei a experimentar bebida e eu comecei a voltar, a retroceder, a ser aquela Adriana triste, aquela Adriana que tinha medo, que tinha mania de perseguição. Eu comecei a ter sintomas de possessão. Por conta de toda essa conturbação, de todos esses problemas, eu terminei ficando mal na vida financeira, porque não tinha condições de trabalhar, não tinha condições físicas de trabalhar. E o meu fundo de poço foi quando eu comecei a me envolver com uma pessoa, a me relacionar com uma pessoa, e que foi pouco tempo, porém eu descobri que ele era casado, assim, de repente. Eu refleti e pensei que a minha vida não era essa antes, era uma vida tranquila, de paz, que eu deitava a cabeça no travesseiro, eu dormia, e eu estava perturbada, totalmente perturbada. E aí eu já não aguentava mais, e aí eu voltei. Depois que eu voltei para os caminhos da fé, assim que eu cheguei na igreja, nessa virada de ano, eu ouvi uma palavra. Tive ali a oportunidade de recomeçar, que foi o que eu fiz, me batizei de novo. Fui igual uma criança mesmo, como fala na Bíblia, né? E pensava muito também, até de verdade, na história do filho pródigo. E aí eu fui voltando, me lembrando de como que eu cheguei lá no comecinho. E aí eu fui investindo em mim. Esqueci de tudo, da família, de todo mundo, e fui investir em mim. Hoje, depois que eu voltei, hoje eu sou uma nova Adriana. Eu não sou nem aquela que começou, nem a do meio, que passou por todo esse turbilhão. Hoje eu sou uma nova Adriana. Eu não tenho medo, eu não tenho insônia, eu não sou perturbada, eu não sou obcecada por ninguém, eu sou tranquila, eu tenho paz na minha vida sentimental. Eu recuperei o meu trabalho, a minha vida financeira é abençoada. A minha família também foi alcançada, porque o meu pai, que outrora recentemente vivia na Caracolândia, teve um acidente, mas por conta disso, ele hoje está curado das drogas, não tem nenhum vício. Hoje a minha mãe também está na fé, está na igreja, voltou. E hoje eu sou uma pessoa forte. Eu tenho a presença de Deus dentro de mim. E depois que eu voltei para os caminhos da fé, a minha vida ela é transformada. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.